Olá, amigo da TV FIB. Seja bem-vindo ao programa Diálogos do Saber, uma parceria entre a FIB e o Observatório da Educação da Universidade Franca, com apoio da CAPES, OBEDUC e INEPC. O nosso objetivo nesse programa é proporcionar a você, telespectador, a oportunidade de, junto com a gente, discutir temas da atualidade, temas de provocação e interesse social. Todos os convidados aqui em nossos estúdios têm um único objetivo: promover a educação, a cultura e o lazer. Nesse sentido, você também pode contribuir. Envie seu e-mail para nós, com sugestões e dúvidas. fausefilo@hotmail.com. O tema do nosso programa de hoje é Educação e Cultura Brasileira. Como definir o homem brasileiro? Uma das características que define o homem brasileiro é a sua pluralidade. O povo brasileiro é rico em expressões, diferentes expressões culturais que se dividem em todo o território nacional. A mistura do branco europeu, do índio e do negro desenvolveu uma mistura única, uma mistura de cores, sabores, festas, danças, expressões religiosas de todos os gêneros. Somos um povo alegre, um povo plural, um povo cheio de dificuldades, mas também um povo com uma peculiaridade única. São vários Brasis, um Brasil dentro de outro Brasil. Vários estudiosos, antropólogos, vêm se debruçados sobre o problema do homem brasileiro. Darcy Ribeiro, Elson Ribeiro, Gilberto Freire, entre outros. E é para discutir esse tema, que é tão rico e vasto, que temos hoje aqui como convidado a professora Maísa de Oliveira Leal, que é mestre em Cultura e Comunicação pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e professora de Comunicação e Ciências Sociais da FIB. E também a professora Maria Regina Momesso, coordenadora do Observatório da Educação, docente no mestrado em Linguística da Universidade de Franca e professora do CTI Unesp. Professora Maísa, seja bem-vinda. Obrigada, professor Fauzi. Professora Regina, seja bem-vinda. Muito obrigada. Professora Maísa, por que é tão difícil definir o brasileiro? Essa pergunta é muito boa, professor Fauzi. Em primeiro lugar, Fauzi, a dificuldade de se definir o homem brasileiro decorre da própria complexidade do nosso processo de gestação étnica. Você conjuga, o que aconteceu aqui não aconteceu em nenhum outro lugar do planeta e em nenhum outro momento histórico. Você conjuga três etnias completamente diversas no mesmo espaço e elas convivem, destroem e recriam as suas formas de ação, a sua cultura, para resultar numa coisa inteiramente nova. Então, o brasileiro é uma coisa inteiramente nova nesse mundo. E aí é preciso formular categorias conceituais novas para pensar essa brasilidade. O Darcy Ribeiro, ele diz que o povo brasileiro é um povo novo, né? Essa dimensão do povo novo, isso implica, de alguma forma, nas explicações de por que somos tão imaturos, se assim posso dizer, e algumas expressões, por exemplo, em relação à educação, ou não. Na verdade, dizer povo novo significa dizer um povo que está no seu ápice do processo de formação de identidade. Quando o Ribeiro fala em povo novo, ele fala em povo novo dentro de uma tipologia que ele estabelece. Primeiro, ele diferencia europeus e extra-europeus. E é preciso resgatar um pouco dessa história para a gente compreender o nosso processo. Porque todos os povos do mundo moderno são o que hoje são, Fauzi, em virtude do impacto que sofreram da expansão inicialmente mercantil e depois industrial dos povos europeus. Então, os europeus vêm aqui para o nosso território e encontram tipos humanos inteiramente diversos do tipo europeu e se conjugam. E essa confluência, ela não é só genética. Ela se faz sem nenhuma noção de que essa mestiçagem ela é crime ou é pecado. E ela também se dá no plano espiritual, porque é uma confluência que integra os patrimônios de culturas inteiramente diversas. Depois você tem a chegada do escravo africano que vem e muda completamente o colorido do quadro. Então, essa conjugação das culturas indígenas, da cultura europeia e das culturas africanas é que vão resultar numa coisa inteiramente nova, tanto no plano biológico quanto no plano cultural.
Eu não traduziria essa expressão povo novo como uma imaturidade, vamos colocar assim, mas como um povo aberto ao novo, como um povo em disponibilidade. Como um povo em construção. Em construção e em disponibilidade. Porque Uhum. se na Europa, para você introduzir qualquer conceito novo, você precisa destruir edifícios normativos, edifícios ideológicos, edifícios simbólicos, ou no plano físico você tem que destruir prédios e demolir coisas para colocar coisas novas, aqui há toda essa disposição e disponibilidade para se erigir tanto ideias, ideologias novas. Que você não precisa destruir, porque ela ainda está para ser construída, né? Sim, há espaço para essas manifestações novas. Me lembro aqui da obra Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, e ele fala um pouco sobre as heranças do patriarcado no Brasil, né? E me lembro que o símbolo da Casa Grande, na obra de Gilberto Freire, ele é muito emblemático. Ele diz que o imaginário do homem brasileiro se constituiu dentro da Casa Grande e dentro da senzala. E justamente na Casa Grande, porque é ali que se sintetiza a ideia da autoridade, né? O senhor do engenho, aquele que está ali presente na Casa Grande, é em torno dele que tudo gira. Primeiro com a Índia, né, que é a serviçal dentro da casa, e depois com a chegada da negra, a substituição, né, da pessoa. Mas as relações de autoridade é que vão confluindo e formando aquilo que o Gilberto Freire chama de a brasilidade no seu aspecto patriarcal. Basta ver, por exemplo, que o papel da mulher na sociedade brasileira é um papel de submissão. Então, até a sinhá dentro da Casa Grande, ela não tem voz, ela não tem vez, né? Ela, na verdade, é subordinada quando solteira ao pai e depois, quando casada, ao marido, né? Quando viúva ao filho. E quando viúva ao filho. E é interessante perceber que o prazer, inclusive, é tirado dessa mulher, né? Dessa mulher branca, dessa sinhá. Usurpado dela, né? Na verdade, o prazer que o senhor de engenho tem é com a negra, né? E aí vários problemas que o Gilberto Freire coloca, como por exemplo o processo de civilização e todo esse processo. Mas o importante da Casa Grande, né, o exemplo da Casa Grande, é que as raízes desse patriarcado, segundo ele, dobraram os séculos e chegam até nós hoje, né, nas relações sociais. E a complexidade da cultura, Fauzi, deriva também daí, porque as relações eram relações de escravidão, eram relações de dominação dentro desse patriarcado que você descreveu muito bem, mas elas também eram marcadas por um entrecruzamento afetivo e inclusive sexual. Sim. Exatamente. Sim, tanto que o Darcy Ribeiro, quando ele fala dessa chegada dos portugueses aqui, dessa miscigenação com o índio, ele diz que o português, que é o colonizador, muito inteligentemente, ele faz isso através do cunhadismo, né? Se colocava uma índia, ele descasava com essa índia e virava cunhado e, por sua vez, virava parente. E com isso escravizava os índios, porque todos precisavam trabalhar em prol, né, da família. Exatamente. E, professora Maria Regina, como falar da complexidade do povo brasileiro em relação à formação da nossa língua, da língua portuguesa? É interessante essa questão da língua e a questão da cultura, porque a linguagem, de uma forma geral, né, ela se constrói, é ela quem vai construir a cultura, é ela quem vai construir a ideologia, é ela quem vai construir toda essa gama de laços e de relações entre as pessoas. E há um caso interessante na formação da nossa língua portuguesa, porque ela se faz dessa mistura e essa mestiçagem também de línguas. Então, só para posicionar como é que isso ocorreu, que é interessante, porque muitas vezes a gente não se lembra disso, né? Então, essa língua portuguesa nossa de hoje, ela se forma em 4 momentos. Um primeiro momento, se a gente for partir da premissa de que a cultura é a somatória dos costumes, das tradições, né, dos valores, que é um jeito próprio de ser, de estar, de sentir, então, e de se expressar, é por meio dessa linguagem que nós vamos nos expressar e formar essa língua. Então, essa língua ela vai se formar
pelas variações. Então, num primeiro momento, você tem a chegada aqui dos colonizadores, então a língua portuguesa e os holandeses no Nordeste. Então, você tem uma mistura num primeiro momento da língua holandesa, da língua portuguesa e das línguas indígenas, principalmente o tupi. Num segundo momento, os holandeses vão embora e os portugueses vêm com a chegada da família real, né? E aí, o Marquês de Pombal decreta que os índios não podem mais falar a língua geral, e aí se institui uma língua oficial e nacional, que é o português. Depois, com a família real indo para o Rio de Janeiro e a instituição da imprensa e da Biblioteca Nacional, essa língua ela vai se amalgamar mais ainda, e nesse terceiro momento os diplomas de medicina eles foram colocados que deviam ser feitos em linguagem brasileira. Olha que interessante. E o quarto momento, e o momento mais assim interessante, nesse segundo momento já entram as línguas africanas também, né? Você tem a não aceitação radical dessa linguagem indígena, tanto que o José de Alencar, nos seus escritos, naquele momento, no século XIX, não era bem aceito, porque ele trabalha muito essa questão da língua indígena nos seus escritos. E você vai ter, nesse quarto momento, outras línguas que vão fazer parte dessa miscigenação da linguagem brasileira, que são as línguas dos imigrantes, que chegam no final do século XIX e início do século XX, que são os italianos, que são os alemães, os japoneses, os coreanos. Tanto, por exemplo, que até na música hoje, por exemplo, da Rita Lee, você percebe essa miscigenação. As minas de Sampa são branquelas que só elas. A beleza europeia. Falam mortandela, berinjela, né? Então você tem essa questão do som, da escrita e assim, essa multiplicidade de variação linguística. Bom, eu quero continuar com esse assunto da língua, da formação da língua portuguesa no Brasil. E no próximo bloco queremos falar um pouco sobre o elemento da língua no negro, né? Que houve muita influência do negro na constituição da língua, no abrandamento da língua, né? Mas agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com programas de Árvore do Saber. Não saia daí. I wanna think through. I wanna think through. I'm on the road, and doesn't matter what they say, never go astray. Pós-FIB, um futuro brilhante logo à frente. Voltamos com o programa de Árvore do Saber, hoje discutindo cultura e educação no Brasil. Temos em nosso meio a professora Maísa Leal e a professora Maria Regina Momesso. Falávamos no bloco anterior sobre a constituição da língua portuguesa. E eu quero um pouco falar também da influência da negra, né, da chegada dos negros ao Brasil. Mas eu falo da negra porque é a negra que está na Casa Grande Senzala, né? E ela que nos cuidados com o Filho do Senhor vai justamente amansar e vai quebrar um pouco aquela dureza da língua portuguesa de Portugal. Professora Maísa Leal, qual é a contribuição real da negra na constituição da nossa língua?
Fauzi, eu falo já da contribuição do negro, mas eu quero remontar a um período anterior, que é a contribuição indígena na língua. Porque quando o português ele chega, o mundo para ele é muito recente, o novo mundo. Então as coisas ainda carecem de nome. Ele não conhece nada, nem nunca viu dos nossos acidentes geográficos, da nossa fauna, da nossa flora. Então as coisas para ele carecem de nome. E para mencionar essas coisas é preciso que ele aponte com o dedo. Um animal, uma jabuticaba, uma anta, um tatu-bola, um tamanduá, uma goiaba, uma jaca. Então é a língua indígena, o tupi ou o guarani, que vai possibilitar que ele se aproprie do território, porque nomeando, dando nome para as coisas, você ao nomear, você se apropria dos elementos da natureza. Então, é a linguagem indígena que primeiramente vai possibilitar a penetração do português no território. Já 10 mil anos de saberes acumulados sobre a natureza tropical, conheciam em detalhes cada planta, cada semente, cada bichinho, cada acidente geográfico, as faces das escarpas, e aí ele vai nomeando para o português tudo. A jabuticaba, a goiaba, a gabiroba, a manga, o ingá. E o português, é só por conta dessa mediação linguística que o português pode avançar no território, penetrar no território. Depois vem a contribuição dos negros, que você havia mencionado. E a mulher negra, toda criança branca, ela tinha uma mãe negra. E a mãe, ela é a agente difusora da língua por excelência. É ela quem vai ensinar as primeiras palavras, os primeiros rudimentos vocais. E essa negra vai introduzir no vocabulário do menino branco todo o seu repertório trazido da sua herança negro-africana. E vai fazer uma coisa muito engraçada, vai fazer a mesma coisa que fez com a comida. Você mencionou o Gilberto Freire, ele diz isso no livro Casa Grande Senzala. Vai fazer como fez com a comida, vai temperar, vai desossar, vai amaciar e deixar para a boca do menino branco só as sílabas moles. Então a gente vai ter no nosso léxico uma infinidade de palavras que derivam da língua africana e outras que são próprias da língua portuguesa, mas já amaciadas numa flexão mais gingada. É importante saber que o negro, quando ele embarcava para o Brasil como escravo, existe uma mistura muito grande de etnias dentro dos navios negreiros, né? Tanto é que a gente não fala na antropologia do negro, mas na verdade os negros, assim como a gente fala o índio, né, mas fala as etnias indígenas, né, porque não existe o índio ou não existe o negro, existe na verdade uma variedade muito grande de etnias. E as línguas, os dialetos eram muito misturados. E o traficante de escravos fazia isso de forma muito proposital, porque evitava dentro dos navios tumbeiros qualquer tipo de motim, né? Então quando eles chegavam aqui, chegava uma verdadeira Babel, né, linguística, de línguas, né? E a primeira comunicação que o branco português tinha com esses negros era por meio do português, né, gritado, né, que era o capataz, né, que gritava. E depois, dentro da senzala, outros negros que já estavam há mais tempo falavam também em português para dar as instruções de trabalho a esses negros, né? Então você tem aí, na verdade, a assimilação da língua portuguesa por meio do branco, seja ele através das ordens, ou seja por meio do negro cativo, né, que já está aqui há mais tempo. Aí é né? bom lembrar, Fauzi, que para cada lote de negros trazidos, caçados na África e trazidos à forças para cá, vinha uma negrinha, uma menininha de 12, 15 anos, bonitinha, que não era para os negros, é claro, era para os senhores, era para os capatazes. E essa negra aqui, trepada pelos brancos, ela paria filhos, e esses filhos, ao nascer, já aprendiam o português. Uhum. Já nasciam dentro da realidade linguística como falantes de língua portuguesa. Exatamente. Se mandados para a África, na África eles seriam considerados estrangeiros. Eu quero citar um fragmento da Casa Grande Senzala, onde o Gilberto Freire fala justamente da língua, né, desse amaciar a língua na boca da negra. Palavras hoje que nós utilizamos, né, que surgiu justamente dessa junção. Por exemplo, dengo, cafuné, caçamba, caçula, quitute, mandinga, moleque, banzo, batuque, quibebe, cafajeste, mocotó,
bunda, zumbi, entre outras palavras. Né? Chamego. Chamego. E é muito interessante que os diminutivos no fim das palavras também é a contribuição da negra, né? O inho, né, no final das nossas palavras, né? Benzinho, menininho, né? São culturas altamente afetivas, extremamente Exatamente. carinhosas e que expressam essa afetividade. E você você faltou dizer algumas palavras dos sabores, né? Dos como sabores. o vatapá, o acarajé, Exatamente. que é muito presente hoje. Quiabo. O quiabo, O fato é esse, Giló. né? giló. Essa negra que era a ama de leite do branco, do menino branco, que muitas vezes se transformava no saco de pancada. Muitas vezes ela deixava de dar o leite para o seu próprio filho, para alimentar o filho do senhor da casa grande. Muitas vezes sendo violentada dentro da casa grande pelo senhor, se fosse bonita. E sofrendo, por parte da sinhá, castigos que muitas vezes se processava até em mutilações, né? Terríveis, né? Os dentes arrancados, unhas arrancadas, era marcado a ferro o rosto de algumas negras muito Furos bonitas. nos seios. Furos nos seios, justamente porque os senhores não queriam ter o prazer com a sinhaça. A mulher branca, na verdade, tinha uma vida muito triste, né, professora? Muito triste dentro da casa grande, né? Ela só conhecia o mundo externo, a casa grande, por meio da boca da negra. Né? Porque tinha as escravas que vendiam doces, que eram chamados de escravos de tabuleiros, né? Que vendiam doces, algumas coisas nas cidades, e o mundo de fora, né, vinha para a casa grande por meio da boca dessas negras, né, dessas escravas. Então a vida da senhora é uma vida muito triste mesmo. Reduzida, né? ao espaço doméstico. Reduzida ao espaço doméstico. E ela se casava muito jovem, né, essa senhora, em torno dos 13, 14 anos que acontecia o casamento, pasme, né? 13, 14 anos, porque quando a menina chegava aos 15, 16 anos, né, o Gilberto Freire diz isso muito bem na Casa Grande Senzala, ela dizia-se que o fruto já estava amadurecendo e apodrecendo, né? E se ela não corresse, ela poderia ficar para a titia, né? E é preciso lembrar que a expectativa de vida na Europa, mesmo entre as classes altas, era de 35 anos. 35 anos. Exatamente. Então, assim, se casava muito jovem, com 18 anos, ela já era uma matrona, né? Dentro da casa grande. Então, era uma vida muito triste. E quando ela viu o Senhor escolher a negra, né? Do que ela, obviamente, algumas sinhás, elas se vingavam por meio de coisas muito trágicas. Castigos terríveis. Né? Bom, um pouco sobre a questão da religiosidade. Professora Maria Regina, o antropólogo Elson Ribeiro, ele escreve uma obra, não é o Darcy Ribeiro, é o Elson Ribeiro. A obra se chama A Identidade do Povo Brasileiro, Capado, Sangrado e Festeiro. Ele afirma aqui, em uma das partes do livro, o seguinte: ser brasileiro e ser católico no Brasil, é muito diferente de ser católico na Europa. O que dizer da religiosidade brasileira? A religiosidade brasileira, ela vai sofrer, como a linguagem, vai sofrer essa influência de todos esses povos, né, colonizadores. Então, quando o português chega aqui no Brasil, principalmente os jesuítas, que vêm para colonizar esse índio, né, e vem ensinar, a primeira coisa que ele se depara é que esses indígenas não têm uma religião na concepção europeia de religião, né? E que muitas das suas crenças eram absurdos pro olhar europeu. Pro olhar europeu. Então, esses jesuítas, quando aportam aqui, como é que eles fazem para que esses índios se tornem católicos? É através do teatro, através da catequização. E não dava para catequizar o índio como se catequizaram os africanos, né? Que eram mais mansos, vamos dizer assim. O índio não. Então, como trazer esse índio para essa religião católica dominadora, doutrinadora? Por meio do teatro, por meio da arte, da dança, daquilo que era cultural para ele e era próximo do que ele conhecia. Tanto isso é verdade que as missões jesuítas eram feitas assim, né? Tinha
o refeitório, tinha o dormitório, tinha a capela, tinha um espaço justamente para a catequização. O índio era tirado do seu meio, era colocado ali dentro da missão, e ali, primeira coisa, ele era vestido, né? Inclusive há uma carta do padre Manuel da Nóbrega pedindo tecidos, né, para Portugal, justamente para, né, vestir o índio. Para vestir o índio, né, porque é o símbolo do pecado. E aí ele permanecia esse tempo todo sendo realmente doutrinado, né? Então, e as crianças, elas foram essenciais nesse processo, porque a etnia e a religiosidade como pertencente a esse patrimônio étnico, ela é uma coisa muito dura. E para você quebrar uma etnia, você não tem muitas alternativas, é principalmente quebrando a sua continuidade. Sim. Então fazia-se o quê? Criminosamente subtraíam as crianças das aldeias e metiam nas missões. Porque a única maneira de você quebrar uma etnia é você quebrar a continuidade. Então você pega crianças de etnias diversas, que falam línguas diversas, e as obrigam a falar o português. E aí sim você pode, através do teatro e da dança e de elementos culturais que já são próprios da cultura indígena, introduzir valores éticos, morais e religiosos da cultura europeia. Há uma discussão aqui entre alguns antropólogos, né, que diz assim, as missões dos jesuítas contribuíram ou não contribuíram para a domesticação e a dizimação de muitas etnias indígenas. Há quem discorde, há quem diga que sem a presença dos jesuítas existiria uma destruição quase que total dos índios, né? Porque, querendo ou não, houve uma proteção por parte de algumas missões jesuíticas para com os índios, né? Para que os colonos não escravizassem os índios, né? Mas é muito controverso essa questão. Eu entendo assim, mais uma destruição cultural, uma destruição de crenças, de valores muito profunda. Mas mesmo do aspecto físico é controverso, porque haviam 2 projetos de colonização. O projeto jesuíta queria fundar uma nação pia com os índios, recriar o paraíso na terra, recriar o Éden. E o projeto colonizador queria gerar lucros exportáveis para a metrópole. Sim. Então esses 2 projetos se opõem, mas apesar dessa oposição, os 2 resultam no mesmo genocídio. Porque as missões, se de certa maneira protegiam fisicamente o índio, ela também, tirando-os do seu contexto natural e reunindo-os ali, todos em grupo, ao contato com uma bactéria ou com uma infecção ou com uma doença europeia, provocava uma dizimação geral. Sim. Então, numa aldeia em que você tinha uma missão que você tinha 40 mil índios, se eles eram acometidos de bexiga, por exemplo, restavam 3 mil, 4 mil. E é interessante. Era uma versão antiga do que hoje a gente conhece como uma guerra biológica. Sim. E é interessante ressaltar que na Amazônia, por exemplo, ainda hoje acontece isso. Existem ainda tribos que são ainda em contato com o branco. Olha, essa característica da pluralidade, né, e da influência da religiosidade, ela é realmente muito farta, né? E dá realmente para a gente continuar no próximo programa, inclusive discutindo um pouco sobre essas influências, até na formação do candomblé, da umbanda, né, que são expressões de sincretismo religioso, né? Mas nós não temos mais tempo. O programa Diálogo do Saber fica por aqui. Agradecemos a presença da professora Maísa Leal e da professora Maria Regina. Muito obrigado, professoras. Eu que agradeço, Fausto, pela oportunidade. Muito obrigada. Eu também. Mande sugestões, dúvidas para nós no e-mail fausefilo@hotmail.com. Até mais.